quais são os possíveis... Vamos lá que eu tô Quais são os correndo. possíveis perigos? Rendeu, Demais, hein? viu? Demais. Rendeu. Para quem ia falar só 1 hora e Que 20. legal, que legal. Quais são os possíveis problemas, na sua visão, perigos pessoais e gerais, do academicismo na igreja? Em que sentido? Se você se sentir o mais certo, o mais em ignorar as pregações do pastorzinho, daquela irmãzinha dentro da igreja, achar que sua visão é a única, é a certa, ou a mais certa de todos, e que todos devem engolir o que você está pensando, ficar avaliando pregação, Exato. porque tem gente que é acadêmica e diz, eu estou avaliando, ele errou aqui, e tá, essa exposição está errada, e viver usando aquelas terminologias que eu já falei para o irmão, difíceis, complexas, para se apresentar um tipo de pessoas, tipo o antropomorfismo usado nessa perícope da Bereshit é seguida de uma antropopatia bem conhecida. Na sua visão, qual é o perigo? Não, sim, há vários perigos, professor Marcos, há vários perigos nesse tipo de caminho, de forma de encarar a academia, e eu diria que até um uso indevido da academia, porque tem pessoas que usam a sua formação acadêmica para legitimar essas ações, exatamente, o argumento da autoridade, né? Então, eu acho que não é por aí. Um dos riscos que eu destacaria, professor Marcos, é justamente o risco da insensibilidade com a comunidade de fé. Eu preciso entender, professor Marcos, que esse pessoal que está na igreja é gente que não estudou como eu estudei. Né? E caramba, professor Marcos, tem um exegeta que eu assim, tive a oportunidade de me tornar correspondente dele, né, vamos dizer assim, pelo WhatsApp, por e-mail, Facebook. Eu tive contato com ele inicialmente no Facebook, depois evoluímos e hoje a gente troca mensagens no WhatsApp. É uma pessoa muito, muito acolhedora, Dr. Uwe Wegner. Eu tenho livro dele. O Manual de Metodologia e Exegese do Novo Testamento. É o meu predileto, né? O Marcos, olha, aquela fala dele ali no Manual de Exegese, a sensibilidade dele é fantástica. É fantástico, é fantástico. Olha, um cara como aquele, o cara é muito monstro, né? Muito monstro. Foi até engraçado a primeira vez que eu fiz contato com ele. Ele me respondeu e falou assim: eu estou fazendo uma tradução do alemão aqui para o português. Você vê que o alemão é uma língua dificílima, né? Enfim, né? Um cara que tem uma trajetória na academia. E o Dr. Wegner, ele diz algo ali no manual dele que é fantástico. Ele diz assim: a comunidade de fé, conquanto ela não tenha treinamento acadêmico, mas ela tem saber teológico. As pessoas estão ali ao seu modo, elas se aproximam da Bíblia, elas têm palavras de sabedoria, conselhos, né? E nas suas ações, professor Marcos, elas contribuem para as pessoas, para a sociedade, para a própria comunidade de fé. Eu sempre digo, professor Marcos, que eu sempre digo que eu tive a oportunidade de estudar com grandes teólogos de prestígio internacional, como foi o caso do Júlio Zabatiero. Fui aluno dele, né? Acho que em pelo menos 2 disciplinas eu fui aluno dele. Fui aluno do Dr. Gusso, tenho contato com ele aqui até hoje. Uma turma de peso, o Dr. Alan Myatt, né, lá dos Estados Unidos, ele sempre vem ao Brasil aqui para dar aula lá na Favapá, pude conhecê-lo pessoalmente. Mas uma das pessoas mais importantes na minha trajetória de vida foi um homem analfabeto que não sabia, que não tinha condições de assinar o próprio nome, mas que foi alguém que me levou a uma livraria, que pagou o meu primeiro livro teológico. Foi ele que me deu a minha primeira Bíblia de presente. Eu falo disso na minha enciclopédia teológica. Eu olho para trás, eu era um adolescente quando isso aconteceu, e aquele homem não sabia, mas ele estava ali com aquele ato de introduzir um adolescente no amplo universo da leitura. Ele estava gestando um futuro doutor, um futuro professor, né? Esse homem foi meu pai. Então, assim, numa comunidade de fé simples, de gente ali. Então, assim, até me emociono muito, Marcos, de falar disso, porque são pessoas simples, né, que estão ali na sua fé, na sua devoção. De uma forma extraordinária. Nos impacta de maneira extraordinária. Exato. E o acadêmico não pode perder essa sensibilidade. Eu me surpreendi quando o Jürgen Moltmann veio aqui a Vitória. Ele foi trazido aqui pela Faculdade Unida, né, de Vitória. Eu me surpreendi quando eu vi o Moltmann dizer na palestra, eu vi por vídeo, né, eu não participei do evento lá presencialmente. E ele falou na palestra, ele disse assim: olha, conselho que eu dou para vocês,
não se formem, não sejam teólogos sem primeiro ter uma vivência numa comunidade de fé. Exatamente, esse é o ponto crucial. Cara, eu achei aquilo, rapaz, vindo do Moltmann, Graça e né, conhecimento primeiro, graça primeiro e conhecimento depois. Infelizmente aqui no Brasil, o Moltmann é muito demonizado, né, assim como outros teólogos, infelizmente. Isso é fruto de um fundamentalismo religioso, né, que não dialoga com ninguém. O Moltmann é um grande teólogo, né? Mas eu fiquei maravilhado, porque a gente rotula como teólogo liberal, é justamente essa questão, não tem espiritualidade, e pelo contrário. Quando eu ouvi, eu falei, caramba, cara, olha que coisa legal, né? Então, professor, eu acho que esse cuidado é fundamental, a gente não perder a sensibilidade. Eu me cobro às vezes nisso, porque eu tenho hoje muita dificuldade para ouvir os evangélicos, tenho muita dificuldade, mas eu me cobro. Né? A gente se fecha principalmente, muito. Se fecha muito. Principalmente quando eu vou ao culto no domingo à noite. Ali, principalmente, eu sento e eu, assim, quando é o meu pastor pregando, o Marcos, assim, eu fico mais à vontade, porque o meu pastor, eu não sei se ele tem alguma formação superior, mas ele é um cara que notavelmente tem um repertório bíblico. Eu acho isso muito legal no pastor, né? Eu espero que o pastor seja uma barriga, se ele for um acadêmico, um doutor em teologia, ótimo, muito bom. Mas se ele não for, que minimamente ele tem um repertório bíblico, tem a cultura de ler, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito ausente em muitos líderes, infelizmente. Exato. E a gente vê isso no pastor, né? O pastor Lone Minelli vai pregar, você vê que ele tem uma bagagem, ele tem uma cultura. E a gente sabe identificar, né? Se a pessoa sabe ou não sabe. Exato. Então, assim, mas às vezes outros irmãos vão pregar e eu fico trabalhando dentro de mim mesmo, né? Não, eu tento criar dentro de mim, professor Marcos, uma postura de abertura, entendendo que talvez aquele irmão que vai pregar, ele não possa me comunicar nada no que diz respeito à exegese, à hermenêutica, que são as áreas nas quais eu estou buscando me especializar. Talvez ele não vai acrescentar uma vírgula, mas ele vai falar algo relacionado à vida. Prática, né? Que vai me tocar. Talvez é o que eu estou precisando ouvir naquele momento. Então eu tento ter essa postura orante, de escuta atenta, né, e ser alimentado ali, e acreditar que Deus pode falar comigo através daquela pregação. Né? Infelizmente, a gente vê que há acadêmicos que assumem uma postura de arrogância, de senhores feudais da verdade, e isso é lamentável. Né? De fato, eu acho isso muito ruim. Amém. Eu perguntei justamente porque algumas pessoas eu já ouvi dizer assim, eu tenho dificuldade de ouvir uma pessoa que seja, ele usou quase inferior a mim, assim, na minha formação, tal, eu tenho muita dificuldade de olhar assim. Eu sou muito de ler, eu leio muito, eu faço muita reflexão, até porque desde criança eu leio a palavra do Senhor, desde os 10, 12 anos de idade, e li, às vezes chegou um momento que eu fiz desafio meu de ler 10, 20 horas por dia. Entre o sábado e o domingo, 20 horas, ferrenho. E tudo que eu anotava na época, eu pegava o caderninho e ficava anotando um a um, então forçava a minha mente e tal. Então eu tinha uma prática, tinha e tem. Hoje eu não tenho tanta porque eu trabalho, né? O integral é complicado, mas uma paixão. Claro. Você sabe o que? Você lê 20 horas uma Bíblia do sábado para o domingo? Nossa. Eu fiquei 4 horas. Eu já passei, na verdade, dias sem dormir, só lendo, de joelho, chorando, e dizendo, meu Deus, eu quero entender isso aqui, um dia eu vou entender, e estudando, amor, prazer, entender. Às vezes onde é que está aquele versículo? Eu digo assim, aí eu vou explicando, na hora de pregar, existe uma forma do Espírito Santo tocar no nosso coração e a gente enxergar uma coisa que a gente não entendeu, nem com comentário, e a gente tá ali pregando, o Espírito Santo tocando. É claro que o Espírito Santo não vai traduzir pra gente, não vai dizer, interpretar aquilo, não, mas ele confirma algo no nosso ser, ele diz, e a gente sente essa emoção. Agora, que a gente não venha fazer do nosso academicismo, do nosso conhecimento teológico, como uma bancada de certo ou errado, tá errado, certo, que é justamente que eu perguntei isso a você, porque tem gente que tem dificuldade de ouvir o irmãozinho, lá vem o irmãozinho, não sabe, o pastor não sabe pregar, o outro pregador não sabe, só eu sou o doutor. Opa, cuidado, a gente tem que ter cuidado nisso. E eu hoje, em si, todo mundo que for pregar, seja do maior que se achar e do menor que se achar, e for, não importa, eu estou ali escutando, analisando e recebendo. Agora, se eu vou concordar ou não em alguns elementos que eu acho que possa ser errado, ou talvez não bem aplicado, isso eu vou respeitar o outro. A gente tem que aprender a respeitar o ser humano. Sim, não é isso, claro. Rony? Com certeza. Quais são as suas recomendações para os futuros estudantes de teologia
e a gente finaliza aqui. E para o público que nunca vai pegar uma teologia, quais são as suas recomendações para quem vai fazer teologia e para quem nunca vai fazer teologia, para a igreja? E você depois finaliza com suas palavras. Perfeito.